Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje falando sobre vírus, vacina e defesa, né? Vírus, considerado por muitos pesquisadores como um ser não vivo. Por que um ser não vivo? Devido a não ter todas as características que formam uma célula. Eles não possuem célula. E tem algumas estruturas, como uma membrana proteica, DNA ou RNA, tá? Dentro do seu organismo, da sua estrutura, né? Então ele não é considerado vivo devido a isso. E ele não consegue se reproduzir sozinho, tá? Ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele sempre vai precisar de um hospedeiro. Por isso que ele não é considerado um ser vivo, tá? Esses hospedeiros, eles são específicos. O que quer dizer específicos? Um vírus animal não vai contaminar um vírus vegetal. Uma bactéria não contamina um animal, tá? Então ele é específico. Vai contaminar animal, é vírus de animal. Vegetal, vírus de vegetal. E aí por diante. Beleza? Aqui são algumas características, né? Ó, vírus do tabaco, poliomielite, né? Bacteriófago. Esse aqui só ataca a bactéria, tá? Vírus do HIV, vírus da gripe, tá? Pode ver que ele não é formado por uma célula, como já estudamos, né? Ele só tem uma camada proteica, lipídios, né? E o RNA dentro, ó, tá? Não é formado por uma célula. Ó lá. E aqui fala importante, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Quer dizer, intracelular, dentro da célula. Ele só consegue se reproduzir dentro da célula. Fora da célula não consegue, tá? Então se a pessoa estiver gripada e espirrar em cima de uma mesa, esse vírus ele vai cristalizar. Agora, se a pessoa espirrar e tiver um monte de gente na frente, tá? E aí se tiver sem máscara, todas aquelas gotículas que saiu de água junto com o espirro, ele vai ter o quê? Vai ter vírus ali e aí vai contaminar todo mundo, porque ele vai entrar no organismo da pessoa, vai entrar na célula. E aí quando entra na célula, o DNA do vírus, ele começa a comandar o DNA da célula. E aí começa a se reproduzir ali. E aí aumenta e destrói sua célula. Tá? Eu tenho lá doenças causadas por fungos, nós já vimos, bactérias, e também chegou algumas doenças causadas por vírus, que é chamado de viroses, tá? Ou virais, tá? Por exemplo, gripe, AIDS, hepatite, raiva, rubéola, tá? Catapora, herpes, poliomielite. Tem muitas dessas doenças que você não ouve mais falar, tá? Como rubéola, tá? Poliomielite, devido quando nós fomos crianças, fomos vacinados, tá? Então quando acontece a vacinação, eu vou estar falando daqui a pouco, você fica imune, tá? Exemplo, gripe. Gripe, a mais famosa, tá? Eu tenho lá a influenza, tá? H1N1, que teve aquele surto em 2009. Quem lembra, pode perguntar para o pai de vocês, eles vão estar lembrando mais. Eu tomei na época, tomava vacina em todos os lugares, até na frente de supermercado tinha um ponto de vacina para H1N1. É o que vai acontecer quando fabricar a vacina do Covid, né? Todo mundo vai ter que vacinar. Então o H1N1 é uma gripe. E tem diferença entre resfriado e gripe. Resfriado, ele é mais leve, você tem coriza, né? Um espirro. Agora a gripe não, a gripe, aí você vai ter febre, calafrios, dores de garganta, musculares, né? Fadiga, desconforto, dor no corpo inteiro, dificuldade de respirar. Aí sim é uma gripe. Agora quando você só tem o nariz escorrendo, né? Um espirro, aí eu falo de resfriado, tá? São vírus diferentes. Voltando um pouquinho aqui na influenza, todo ano tem uma campanha de vacinação. Começa pelos menores, começa pelas crianças, bebês, e
os nossos avós, os mais velhos. Depois vai para as pessoas da saúde, aí eu tenho lá pessoas da educação, né? Todo mundo que tem contato, até se estender para toda a população, tá? Então a influenza, como é um vírus, ele é mutante, ele sempre está em transformação. Então por isso que todo ano faz uma vacina nova, tá? Todo ano tem uma vacina nova para o H1N1, porque ele pode ter alguma modificação e aí faz uma vacina em cima daquilo lá, para proteger os nossos entes queridos e nós mesmos. Uma doença, né, que foi descoberta na África é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Que provoca a AIDS, tá? O vírus é o HIV, a doença AIDS. Nem todo mundo que tem o vírus tem a doença, mas todo mundo que tem a doença tem o vírus, tá? Então uma pessoa pode ser saudável, ter o vírus e não ter a AIDS, tá? Mas ela é portadora, ela vai contaminar as outras pessoas se tiver contato, né? Como que eu faço para pegar AIDS? Tem aqui, ó, relação sexual de qualquer forma sem o uso de preservativos, tá? Isso, se a pessoa estiver contaminada, vai passar. Compartilhamento de seringas, isso aqui acontece muito com pessoas viciadas, né? Tá lá, injetam drogas e aí compartilham a mesma seringa. Aí se a pessoa estiver contaminada, também já era. Transfusão de sangue contaminado. No Brasil, alguns países mais desenvolvidos, isso já é mais raro, porque geralmente quando você vai doar sangue, passa todo por um processo de análise, para depois ser que vai ser descartado, serve para doação, né? Todas as doenças que tiver no sangue vai ser analisado, se ele tiver alguma doença, descarta. Se ele não tiver, vai ser para doação, né? Passa para a mãe, para o filho, durante a gravidez, o parto, tá? E a amamentação. Instrumentos que furam, cortantes, né? Se tiver uma pessoa corta e você também não tiver uma higiene, também passa. Hoje em dia, com a tecnologia, o avanço da ciência, a mesma mãe tendo AIDS, se ela engravidar, o filho, ele nasce normal, tá, pessoal? Não vai ter o vírus. Só que ele não vai poder fazer a amamentação, ele não vai poder se alimentar do leite da mãe, porque ele pode pegar. Mas com as medicações, o menino pode sair, ou a menina pode sair sem o vírus. E o que é esse vírus da imunodeficiência? Tá? E a doença, a síndrome imunoadquirida. O que acontece? Nós temos nossos anticorpos. E tem um anticorpo, tá? Chamado de linfócitos. E eles são os que vão detectar qualquer coisa estranha do nosso corpo. Eles são os primeiros a chegar. Então, quando você é contaminado com o vírus, ele vai lá e vai detectar, ó, vírus da AIDS. Só que a AIDS, o vírus, o HIV, tem uma proteína que se liga com a proteína do nosso anticorpos. E aí ele lá toma conta do nosso anticorpos e não deixa ele avisar os outros, não deixa ele produzir anticorpos em massa para combater esse vírus. E aí o vírus começa a tomar conta do nosso corpo. O vírus começa a tomar conta dos nossos anticorpos e não deixa ele fazer sua defesa. Aí você, vamos supor, você tá lá, pegou a AIDS, né? Os vírus seus já está lastrando nossos anticorpos, os anticorpos não conseguem mais trabalhar. Aí vem outra doença, uma gripe, vem o H1N1. O seu corpo, seus anticorpos não vai ter força para lutar contra isso aí. E aí uma simples gripe que ia sarar em 5 dias, sei lá, 3 dias, uma semana, vai persistir e pode virar numa bronquite, tuberculose, pneumonia e aí levar a pessoa à morte. Então, geralmente os caras não morrem de HIV, morrem de doenças oportunistas que leva à morte. Como o seu organismo está fraco, essas doenças viram doenças fortes
né? E aí, beleléu. Olha a fotinha do vírus aí, tá? Esse lacinho vermelho cruzado é a campanha, símbolo, tá? Contra a AIDS. Hepatite, né? Hepatite tem várias hepatites, tá? Tem umas que você vai pegar comendo alimentos contaminados, tá? Outras formas você vai pegar através compartilhamento de seringas, relações sexuais, ou até mesmo por gotículas de saliva que pode passar, tá? Então tem várias. E o que as hepatites causam? Inflamação no fígado, tá? E o fígado é um órgão que eles têm na verdade é uma glândula, é a maior glândula do nosso corpo. Ele tem várias funções, tá? Ele que vai fazer a limpeza do nosso organismo, né? Então, quando você toma álcool, drogas, remédios, tá? Tudo isso aí são fatores que podem levar o seu fígado a uma inflamação, tá? E aí, esses tipos de produtos pode fazer que as enzimas do seu fígado aumente e levando a uma hepatite e levando a cirrose. O que é cirrose? A morte do seu fígado. E levando a cirrose, tem cirrose irreversível, não volta mais. Mesmo você tomando remédio, daí vai parar o seu processo, né? Que ele acontece no nosso corpo. E aí lascou tudo, porque ele tem mais de 200 funções no nosso organismo. Tá? Ele ajuda na digestão de comida muito forte, como carne, mandando enzimas para ajudar na digestão. E se você tiver cirrose, ele não vai trabalhar mais. Então, quais que são as manifestações da hepatite, tá? No seu corpo? Cansaço, mal-estar, tontura, enjoos, vômito, dor abdominal, febre, tá? Próprios da doença, pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, tudo isso tem sinais de hepatite, né? O que é hepatite? Inflamação do fígado, tá? Quais são os fatores que podem levar a isso aí? Excesso de gordura, tá? Você come muito, né? Gordura no fígado, álcool, drogas, remédios, né? Muito forte você toma, doenças autoimunes, tá? Como diabetes, tudo isso pode ser fatores que pode levar você a ter alguma doença no fígado. E chegamos agora num caso importante, que é as vacinas, pessoal. A vacina, quando ela é feita, o que acontece? Vamos supor que eu tenho o vírus lá da H1N1. Como que chegaram na vacina? Eles vão pegar algum pedaço, partícula do vírus, que não vai fazer mal a ninguém. E a partir daquele partícula daquele vírus, eles vão produzir uma vacina. E ali tem, nessa vacina, partículas de vírus do H1N1. Quando aplicado em você, o nosso organismo vai lá e vai procurar essa partícula, vai reconhecer essa partícula e falar, isso aqui não é do nosso corpo, isso aqui é um vírus. E aí ele vai começar a produzir anticorpos. Produzindo, vai ficar na memória do nosso organismo, dos nossos anticorpos. Ficando na memória, quando você tiver contato com a pessoa que tem H1N1, tiver a doença, e a pessoa espirrar perto de você e esse vírus entrar em contato com o seu corpo, o anticorpo já está lá, já está pronto. Vamos supor, já está armado, já está com a metralhadora pronta, porque você tomou a vacina, tá? Por isso que é importante tomar a vacina, tá? Todas as vacinas que tem disponível no posto, né, de tétano, né, todas as vacinas é importante tomar para você criar anticorpos de raiva, tá? Era isso. Então, para vocês aí, consulte os calendários de vacinação,
e tomem a vacina. Não deixe, tá? Ficar sem. Bom dia, tchau, obrigado.